Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Você Não Sabia. Eu sou o Carlos e hoje nós iremos mergulhar em um pequeno estudo sobre a saída do povo de Israel do Egito. E se você acha que as histórias da Bíblia são apenas relatos antigos e distantes, prepare-se para uma nova perspectiva que vai transformar a maneira de como você enxerga a palavra de Deus. Hoje, no Você Não Sabia, vamos mergulhar em um dos momentos mais poderosos da história do povo de Israel, que não só mudou o destino de uma nação inteira, mas também traz lições que ressoam até hoje em nossa caminhada de fé. Você já parou para pensar no que aconteceu quando o povo de Israel finalmente se viu diante do Mar Vermelho, entre o passado e a promessa de liberdade? Em um momento de desespero, quando parecia que a única opção era a morte, Deus fez o impossível acontecer. Ele abriu o mar. Isso não é apenas uma história de libertação física, mas um relato de como Deus age em nossas vidas. Quando tudo parece perdido, quando não há mais opção, Ele intervém e transforma o impossível em algo extraordinário. Nesse pequeno estudo, vamos explorar a saída de Israel do Egito de uma forma nunca vista antes. Não como um simples evento do Antigo Testamento, mas como um convite para que você também atravesse o seu próprio mar de dificuldades. Vamos entender os porquês espirituais dessa jornada, as lições poderosas que ela traz e como podemos aplicar isso em nossa vida, em nosso cotidiano. Prepare-se para uma jornada de descoberta, de fé e reflexões profundas. O Mar Vermelho não é apenas um obstáculo, é uma oportunidade de ver o poder de Deus em ação. E hoje vamos explorar o que Ele tem a nos ensinar. Então, dê seu like, se inscreva no canal e aperta no sininho para não perder nenhuma das nossas novidades que vem pela frente. Vamos juntos atravessar esse mar e descobrir como Deus pode transformar os momentos mais desafiadores da nossa vida em milagres e libertação. Vamos lá? A saída de Israel do Egito não é apenas um episódio épico da história bíblica, é o ponto de virada na jornada espiritual de um povo inteiro, o divisor de águas entre a escravidão e a liberdade, entre a promessa feita a Abraão e o seu cumprimento em movimento. Trata-se de um evento tão marcante que se tornou o maior símbolo de libertação de toda a Bíblia. Essa história ressoa como um eco poderoso da fidelidade de Deus, da sua justiça implacável e do seu amor incompreensível. Mas por que afinal essa narrativa ocupa um espaço tão central nas Escrituras? Por que o Espírito Santo inspirou tantos autores bíblicos a retornarem repetidamente a esse evento mesmo séculos depois? A resposta é muito mais profunda. O Êxodo não é apenas uma história sobre o passado, ele é um espelho da nossa jornada presente em um prenúncio do futuro eterno. A escravidão do povo hebreu sob o jugo egípcio não foi apenas uma opressão física, foi também um retrato vivido da condição humana sem Deus, aprisionada, silenciada, desesperada e sedenta por redenção. E é nesse cenário de sofrimento que Deus se revela com poder, graça e glória. Ele não apenas liberta, ele redefine a identidade de seu povo, estabelece aliança, dá propósito e conduz a promessa. Estudar a saída de Israel do Egito é mergulhar nos fundamentos da fé cristã, é entender que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho é o Deus que abre os caminhos em meio ao caos moderno. É perceber que a jornada do deserto, embora cheia de desafios, é a preparação para a conquista, e é enxergar que o Egito do passado ainda ecoa nas escrituras espirituais que tentam nos prender hoje e que só o Senhor pode romper. Ao longo desse estudo, você vai descobrir que o Êxodo não é apenas história, é profecia viva, é doutrina central, é experiência existencial, e que as águas que se abriram para Israel ainda continuam se abrindo para todos aqueles que decidem a confiar no Deus da libertação. E para compreender a grandeza da libertação de Israel, precisamos voltar nossos olhos ao pano de fundo que antecede o clamor por socorro. O povo de Deus não começou como escravo, começou como promessa lá atrás. Em Gênesis, Deus selou com Abraão uma aliança irrevogável. Ele seria pai de uma
grande nação, uma linhagem numerosa como as estrelas do céu. E essa promessa foi confirmada a Isaac, depois a Jacó, o patriarca cujo nome foi mudado para Israel, o mesmo nome que daria identidade ao povo escolhido. Mas com toda a grande jornada de fé, o cumprimento da promessa não veio sem provações. A história nos leva ao momento em que José, um dos filhos de Jacó, é vendido como escravo pelos seus irmãos e vai parar no Egito, um império poderoso, riquíssimo, mas profundamente idólatra. Lá, José é levado por Deus a uma posição de honra, se tornando o segundo homem mais poderoso do reino. E é ele quem salva o Egito da fome e posteriormente acolhe sua família, trazendo-os para viver na terra de Gozém com prosperidade e segurança. É assim que começa. Porém, o tempo passou, os anos se tornaram séculos. Aquele faraó que conhecia José morreu e uma nova dinastia ascendeu ao trono, uma que viu os hebreus não como aliados, mas como ameaça. O povo havia se multiplicado exponencialmente, tornando-se numerosos demais para os olhos dos egípcios, que, temendo uma possível rebelião, decidiram escravizá-los. E assim começa a dor. Israel, o povo da promessa, agora é forçado a trabalhar com tijolos sob o sol escaldante, sendo espancado, humilhado e massacrado. Mulheres choram por seus filhos lançados no Nilo. Homens gemem sob o peso das cargas. E Deus ouve. Esse contexto nos confronta com uma verdade dura, mas essencial. Nem sempre o fato de estarmos no centro da vontade de Deus significa ausência de sofrimento. Israel estava exatamente onde Deus queria, mas era o tempo da forja, não da colheita, o tempo da dor, não da conquista. E foi nesse cenário onde parecia que tudo estava perdido que Deus começou a escrever a página mais impressionante da libertação humana no Antigo Testamento. O Egito representa mais que um lugar geográfico. Ele é o símbolo de sistemas opressores, estruturas espirituais que aprisionam, contexto de limitação, onde a promessa parece enterrada, mas Deus jamais abandona seus filhos. Quando os gemidos do povo subiram, os céus se moveram. É nesse cenário de desespero crescente que Deus prepara o palco para levantar um libertador, que é Moisés, e demonstrar que nenhuma cadeia é forte o suficiente quando o braço do Senhor começa a agir. Em meio ao lamento dos hebreus e ao silêncio aparente dos céus, Deus já estava escrevendo o nome de um homem na história da redenção. Seu nome era Moisés, um hebreu criado como príncipe no palácio que sustentava a opressão de seu próprio povo. Essa contradição por si só já nos revela algo poderoso. Deus muitas vezes prepara seus libertadores nos lugares menos esperados. Moisés nasceu em tempos sombrios, quando a ordem do faraó era clara e cruel. Todo menino hebreu deveria ser lançado no Nilo, mas sua mãe, impulsionada pela fé e coragem, escondeu o menino por 3 meses. Quando não pôde mais mantê-lo oculto, confiou ao rio, mas não ao acaso. O pequeno cesto de junco flutuou pela providência divina até as mãos da filha do faraó, que acolheu e criou o menino como um filho real. Deus, em sua soberania, fez o palácio abrigar o próprio instrumento da queda do Império Egípcio. Crescendo entre os egípcios, mas com raízes hebraicas, Moisés viveu um conflito de identidade. Por um lado, desfrutava dos privilégios da nobreza. Por outro, seu coração ardia ao ver a injustiça sobre os seus. Esse fogo interno o levou a matar um egípcio que maltratava um hebreu, um ato impossível que fez Moisés parar no deserto de Midian. Mas o deserto não foi castigo, foi escola. Foi ali, longe dos holofotes do Egito e das vozes humanas, que Deus começou a moldar Moisés com as ferramentas da humildade, da paciência e da escuta espiritual. Ele cuidava de ovelhas quando um dia algo completamente
inesperado aconteceu. Uma sarça ardente que queimava, mas não se consumia. Era o início de uma conversa que mudaria a história da humanidade. Do meio do fogo, Deus o chama pelo nome: Moisés, Moisés. E ele responde: eis-me aqui. Então Deus revela: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo e eu desci para livrá-los. O mais impactante, Deus escolhe Moisés para ser um instrumento de libertação, um homem marcado por um passado de culpa, por falhas e medos, mas que carregava no íntimo o senso de justiça, a sensibilidade ao sofrimento alheio e a disposição de obedecer. Moisés vacila, argumenta, questiona sua capacidade, sua eloquência, sua autoridade, mas Deus não o escolhe por causa da sua força. Deus o escolheu porque Ele mesmo seria a força por trás da missão. Eu estarei contigo, diz o Senhor. E assim, um ex-pastor de ovelhas do deserto se transforma no líder que enfrentaria o império mais poderoso da terra. Não com espadas ou exército, mas com a autoridade do Deus Todo-Poderoso. Essa parte na história é uma lição viva. Deus não chama os prontos, Ele prepara os chamados. Ele tira do anonimato os improváveis e os capacita com sua presença. Moisés se torna o símbolo da liderança que nasce da dependência de Deus, da coragem que brota da intimidade com o Eterno e da missão que não nasce no orgulho humano, mas na compaixão divina. A escravidão do povo de Israel no Egito não é apenas um evento histórico, é acima de tudo uma poderosa metáfora espiritual que atravessa os séculos e fala diretamente ao coração humano até os dias de hoje. O Egito representa muito mais do que um local geográfico. Ele simboliza o sistema do mundo caído, o império da carne, o domínio do pecado e tudo aquilo que aprisiona a alma e impede o homem de viver plenamente a vontade de Deus. A condição dos hebreus no Egito é, na verdade, um espelho da nossa própria condição sem Cristo. Eles estavam vivos, mas não livres. Trabalhavam, mas sem propósito. Produziam tijolos, mas não construíam seus sonhos. Carregavam peso, mas não tinha herança. Isso te lembra alguma coisa? Muitos hoje vivem exatamente assim. Caminha pela vida como se fossem livres, mas estão acorrentados por vícios, medos, culpas, traumas, mentiras e pecados que os mantêm subjugados como se fossem propriedades de outro. A escravidão egípcia é um retrato do jugo espiritual. O faraó simboliza Satanás, o opressor implacável que quer manter o povo longe do seu destino profético. Ele endurece o coração, impõe cargas, manipula a mente e tenta convencer que a servidão é a única realidade possível. A escravidão, nesse sentido, se torna não apenas uma opressão externa, mas um sistema mental de dominação interna. E é exatamente isso que o pecado faz. Ele não nos afasta de Deus, mas nos convence de que estamos condenados a viver longe dele para sempre. Mas a mensagem da Bíblia é clara: Deus não tolera ver seus filhos vivendo como escravos. Ele não ignora o gemido do coração oprimido. Ele não fecha os olhos para o sofrimento. Ao contrário, quando o clamor sobe, o céu responde. E a palavra de Deus nos diz: tenho visto atentamente a aflição do meu povo e desci para livrá-los. Êxodo 3, versículo 7 ao 8. Essa é a essência do Evangelho em sua raiz. Deus vê, ouve, sente e age. Ele não nos deixa onde estamos. Ele intervém, ele entra na história. Ele desce para nos resgatar, não apenas de correntes visíveis, mas da escravidão espiritual que separa a criatura do Criador. A libertação do Egito, portanto, aponta diretamente para a obra redentora de Jesus Cristo. Assim como Deus tirou Israel do domínio do faraó, Jesus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz. A cruz é o nosso êxodo. É lá que o Cordeiro é imolado para que a morte passe por cima. É ali que o preço do resgate é pago e é a partir dali que o novo caminho rumo à liberdade começa.
começa. Portanto, a escravidão do Egito é um grito silencioso sobre a condição da alma sem Deus. É a libertação, é o anúncio ensurdecedor da graça divina, que quebra as correntes, rasga os grilhões e abre o mar vermelho diante dos pés da fé. E quais são as lições que nós podemos tirar de tudo isso? Vamos descobrir. Primeiro, nem toda segurança é liberdade. Israel estava seguro no Egito, tinha comida, casa e trabalho, mas não tinha identidade, não tinha culto, não tinha futuro. Às vezes, o inimigo te oferece estabilidade para impedir que você busque o propósito de Deus, e você começa a chamar isso de vida normal, o que na verdade é um cativeiro espiritual. Nem tudo que parece confortável vem de Deus. O propósito de Deus sempre exigirá movimento, fé e ruptura com os sistemas opressores. 2. Deus escuta o gemido que ninguém ouve. A Bíblia diz que subiu a Deus o clamor dos filhos de Israel. Está lá em Êxodo capítulo 2, versículo do 23 ao 25. Mesmo sem palavras bonitas, sem rituais, sem força, o gemido deles chegou ao céu. Isso nos mostra que Deus responde ao clamor do oprimido. Você pode não ter forças para orar com eloquência, mas Deus entende cada lágrima. O céu não ignora a dor genuína. Clamar ainda é a chave para a intervenção divina. E 3. A escravidão espiritual rouba a identidade. No Egito, Israel deixou de ser a nação para ser mão de obra. Eles esqueceram quem eram, pararam de sonhar, esqueceram o Deus de Abraão. Isso também acontece conosco quando estamos dominados pelo pecado. Nós esquecemos quem somos, perdemos a identidade de filhos e assumimos a de escravos. A restauração começa quando voltamos a lembrar quem Deus é, quem somos nele. Sua identidade está em Cristo, não no que o mundo diz sobre você. 4. O pecado endurece o coração. O faraó tinha todas as oportunidades para se render. Viu sinais, ouviu a voz de Deus, mas o coração dele estava endurecido. Isso é uma advertência. O pecado não apenas domina, ele embota a consciência. E quando o coração endurece, o juízo é inevitável. Não resista ao chamado de Deus. A voz que hoje te convida, amanhã pode te julgar. A libertação exige rendição. 5. Deus não apenas nos tira do Egito, Ele tira o Egito de dentro de nós. Mesmo depois da saída, o povo murmurava e queria voltar. Eles saíram geograficamente, mas espiritualmente ainda estavam ligados ao passado. Muitos hoje deixam o pecado externamente, mas continuam mentalmente aprisionados. A verdadeira libertação não é apenas sair de um lugar de escravidão, é romper com uma mentalidade de escravo. Deus não te quer apenas fora do mundo, Ele quer o mundo fora de você. 6. Cristo é o nosso êxodo. Assim como Moisés foi o libertador que conduziu Israel, Jesus é o nosso grande libertador. Ele nos tira das garras do pecado, da condenação da lei, da escravidão da culpa e nos dá uma nova vida. E na Bíblia está escrito: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, versículo 36. Não há liberdade verdadeira sem Cristo. Qualquer libertação que não passe pela cruz é ilusão. O cordeiro precisa ser morto, o sangue precisa ser aplicado e a travessia precisa ser feita com fé. A boa notícia é que Deus ainda liberta, ainda levanta libertadores, ainda abre mares, ainda desce para salvar. Nenhuma opressão é grande demais para o braço estendido de Deus. Nenhuma corrente é forte demais para resistir o seu poder. A mesma mão que livrou Israel no passado está estendida hoje na sua vida. Reflita comigo, qual é o seu Egito? Qual o vício, medo, trauma ou o pecado ainda te mantém longe da terra prometida? Deus te chama hoje, como chamou Moisés. Vá e diga ao faraó: deixe ir o meu povo. Essa voz também ecoa contra tudo aquilo que tenta aprisionar sua vida. A cruz de Cristo é o novo êxodo. Ela é o grito definitivo da libertação. Ao sangue do Cordeiro,
a morte não resiste. Aos pés de Jesus, toda a escravidão perde força e no poder do Espírito começamos a caminhar rumo à liberdade, passo a passo, até chegarmos na plenitude da promessa divina. E as 10 pragas, o confronto direto entre Deus e os deuses do Egito. Vamos conhecer cada praga lançada por Deus através de Moisés não era aleatória, elas confrontavam diretamente os deuses egípcios, mostrando que só há um Deus verdadeiro e soberano. Por exemplo, o Nilo transformado em sangue era Deus contra o deus Rep. As trevas era Deus contra Ra, o deus Sol. A morte dos primogênitos era Deus contra o faraó, considerado filho dos deuses. Esse confronto revela que Deus não divide sua glória com ninguém e nos mostra que ele tem poder sobre qualquer sistema opressor, espiritual ou físico. A narrativa das 10 pragas em Êxodo não é apenas uma sucessão de eventos sobrenaturais. É uma batalha épica e cósmica, onde o verdadeiro Deus se levanta para confrontar os falsos sistemas político, religioso e espiritual do Egito. Não estamos diante de um simples castigo a um povo opressor. Estamos diante da declaração de guerra do Senhor contra toda forma de idolatria, opressão e resistência ao seu propósito redentor. Cada praga foi um golpe calculado contra os pilares do Império Egípcio. O que parecia ser uma disputa entre Moisés e o faraó era na verdade um confronto direto entre Deus, o Criador, e os deuses do Egito. E quais são os propósitos das pragas? Antes de mergulharmos em cada praga, é importante entender o propósito central de Deus com elas. Está escrito em Êxodo capítulo 7, versículo 5: assim saberão que eu sou o Senhor. A intenção de Deus não era apenas libertar Israel, mas revelar sua identidade ao Egito, a Israel e ao mundo. Ele queria ser conhecido como o único Deus verdadeiro, como o libertador, como o juiz justo, como o Senhor da criação e de toda a história. Cada praga, um golpe direto nos deuses do Egito. Vamos agora ver como cada praga foi uma humilhação direta às falsas divindades egípcias e o que isso representa espiritualmente. Vamos lá? Primeiro, a água em sangue. Está lá em Êxodo capítulo 7, versículo 14 ao 24. O deus atingido era Rep, o deus do Nilo. O Nilo era o coração do Egito, sua principal fonte de vida. Deus transforma em sangue, desmascarando a idolatria da segurança material. A mensagem é clara: vocês confiam no Nilo, mas a verdadeira fonte de vida sou eu. Quando colocamos nossa confiança nos recursos terrenos, Deus pode permitir a escassez para nos mostrar quem realmente sustenta toda a vida. 2. As rãs. Está lá em Êxodo capítulo 8, versículo do 1 ao 15. A deusa atingida é Heket, com cabeça de rã, símbolo da fertilidade e nascimento. As rãs, antes consideradas sagradas, agora são uma praga. Deus ironiza a adoração. Aquilo que vocês veneram se torna uma maldição. Tudo que colocamos no lugar de Deus, mesmo coisas boas, podem se tornar um fardo quando o adoramos. 3. Piolhos. Está lá em Êxodo capítulo 8, do 16 ao 19. O deus atingido, Gebet, a deusa da terra, e os sacerdotes egípcios. A praga surge do pó da terra, tocando antes os sacerdotes, que não podem mais se purificar. A religião egípcia colapsa diante da presença de um Deus santo. Nenhum sistema religioso humano pode resistir à santidade do verdadeiro Deus. 4. Moscas. Está lá em Êxodo capítulo 8, versículo do 20 ao 32. Deus atingido é Kepri, com cabeça de escaravelho, símbolo de renovação e proteção. As moscas invadem tudo, exceto Gozém, onde vivia Israel. Deus demonstra que tem poder seletivo, autoridade absoluta e proteção aos seus. A presença de Deus distingue o seu povo mesmo em meio ao caos do mundo. 5. Peste nos animais. Está lá em Êxodo capítulo 9, versículo do 1 ao 7. Os deuses atingidos, Apis e Ator e outros
outros deuses com forma de gado. Deus atinge a economia e a religião ao mesmo tempo. Os deuses bovinos não conseguem se proteger nem a si mesmo. Deus pode tocar no que você mais valoriza para mostrar que nenhum ídolo é confiável. Úlceras está lá em Êxodo capítulo 9, versículo do 8 ao 12. Deuses atingidos, Ísis e Tote e outros deuses ligados à medicina e cura. Nem os magos egípcios suportam a dor. Deus demonstra o orgulho humano e revela que só ele tem autoridade sobre a saúde e o corpo. A ciência e a medicina são dádivas, mas não são deuses. Nossa saúde está nas mãos do Senhor. 7. Chuvas de pedra. Está lá em Êxodo capítulo 9, versículo do 13 ao 35. O Deus atingido, Nut, deusa dos céus. Deus atinge o clima, a agricultura, os servos e os campos. O céu, que deveria proteger, se torna arma de juízo. O Criador domina os elementos da natureza. Ele usa o que for necessário para quebrar corações endurecidos. 8. Gafanhotos. Está lá em Êxodo capítulo 10, versículo do 1 ao 20. O Deus atingido, Serapis, protetor da colheita. O pouco que sobrou é consumo. Deus deixa claro, sem ele não há produção, nem proteção e nem futuro. Todo sistema humano de segurança pode falhar. O Senhor é o único provedor eterno. 9. Trevas. Está lá em Êxodo capítulo 10, versículo do 21 ao 29. O Deus atingido, Ra, o Deus Sol, maior divindade egípcia. Trevas absolutas cobrem o Egito por 3 dias. Deus silencia o Deus supremo deles. O Egito é engolido por sua própria idolatria. Quando tiramos Deus da equação, só resta a escuridão. Toda falsa luz será apagada diante da glória do Altíssimo. 10. Morte dos primogênitos. Deus atingido, o Faraó, considerado o filho de Ra, uma divindade viva. Aqui Deus atinge o ápice. O próprio herdeiro do trono egípcio morre. E o juízo final contra o orgulho humano e a falsa autoridade. Deus resiste aos soberbos. Toda a autoridade que se opõe à vontade de Deus será abatida. As pragas e o coração do Faraó. Mesmo com tudo isso, o Faraó endurece o coração. Isso nos mostra que milagres não transformam corações. O arrependimento, sim. O coração que insiste em se rebelar colhe juízo. Deus é paciente, mas não é cúmplice do pecado. A longanimidade dele visa o arrependimento, não a acomodação. As pragas não são apenas histórias antigas, são mensagens atuais em nossas vidas. Deus pode estar permitindo pragas, crises, perdas, confrontos, não para nos destruir, mas para nos despertar. Reflita comigo, que ídolos modernos estão sendo confrontados hoje? O que você tem adorado no lugar de Deus? O que precisa ser quebrado para que você possa ser liberto? Deus não quer apenas tirar Israel, Ele quer revelar quem Ele é. Por isso as pragas são atos de justiça, mas também de misericórdia. São trombetas que anunciam: eu sou o Senhor. Cada praga é uma chance de rendição. Cada golpe é um convite ao arrependimento. No final, o sangue do Cordeiro foi o único refúgio. Isso aponta diretamente para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem está coberto pelo sangue está protegido do juízo. As pragas acabaram, mas a mensagem continua. Há um Deus que governa sobre tudo e Ele está chamando seu povo à liberdade. Não ignore os sinais, não endureça o coração. O tempo da libertação é agora. E aí, você percebeu? Essa não é apenas uma história de milhares de anos atrás. É a nossa história. É a história de todos aqueles que já se sentiram presos, oprimidos, esmagados por fardos que parecia não ter fim. É a história de quem já chorou no silêncio da madrugada, clamando por libertação. A saída de Israel do Egito é a resposta de Deus aos gritos de um povo que não aguentava mais. E sabe o que é mais incrível? Ele ouviu, ele agiu e ele ainda ouve e age ainda hoje. Talvez você esteja vivendo o seu próprio Egito, preso em medos, em dívidas, em relacionamentos quebrados, em crises espirituais. Mas hoje Deus está dizendo para você o mesmo que disse a Moisés: eu
eu ouvi e eu desci para libertar. Não se trata apenas de sair de um lugar físico, mas de ser livre por dentro, de caminhar rumo ao propósito, a promessa, a vida plena que Deus tem para você. E quando o mar se erguer diante de seus olhos, lembre-se, o mar que ameaça afogar você é o mesmo que Deus vai usar para mostrar seu poder. A saída do Egito nos ensina que a escravidão pode durar uma temporada, mas a promessa de Deus é eterna. Ele é especialista em transformar deserto em estradas e prisões em portais para a liberdade. Então, agora eu te pergunto, qual é o Egito que Deus quer libertar você? Reflita comigo, qual o mar vermelho ele está prestes a abrir na sua vida? Se essa mensagem falou com você, não guarde só para si, compartilhe com seus amigos, com seus parentes, com alguém aí fora que está esperando uma palavra como essa para não desistir. E é claro, se inscreva aqui no canal Você Não Sabia, ative no sininho e deixe nos comentários qual foi a parte desse estudo que mais te impactou. A jornada não termina aqui. Essa é só o começo de uma jornada incrível aqui do canal Você Não Sabia. E olha só, Deus ainda liberta, Deus ainda abre mares e Deus ainda faz o impossível. E assim eu deixo a paz para vocês e a todos.